E aí, galera, mais uma aulinha aí para vocês, certo? Nós vamos tratar hoje dois aspectos importantes, que é um dos assuntos que vem muito no Enem, né? Muita pegadinha, e mais se trata também de questões do mundo atual, né? Nós vamos tratar hoje dois aspectos importantes aí, que um é o desemprego e o outro é o setor informal. Para isso, eu quero expor com vocês aqui para demonstrar o mapa, né, dessa realidade, o mapa do desemprego, quais são as áreas hoje mais afetadas pelo desemprego no mundo, quais são as causas desse aumento do desemprego, né, e, consequentemente, o avanço do setor informal. Né? Vamos lá. Observando o mapa mundi, a gente pode perceber aqui a distribuição dos continentes. Continente americano, África, Europa, a Ásia, a Oceania e o continente Antártico. Vocês sabem muito bem disso, porque já tiveram aula sobre isso comigo. E aí nós vamos observar, diante da distribuição geográfica desses continentes, as áreas que demonstram maior índice sobre o desemprego. Né? Nós podemos observar na América Latina, um caso bem marcante aí, nós vamos observar países que possuem economia subdesenvolvida, com uma influência muito forte do capital externo, né? Nós podemos destacar aqui o próprio Brasil, a nossa realidade hoje no Brasil, né? Nós temos uma taxa de desemprego que cresce cada ano, né? E identificamos também que países vizinhos do Brasil apresentam também características bastante semelhantes e, em algumas situações, até pior. Né? Podemos destacar aqui a própria Bolívia, nós podemos destacar aqui a Colômbia, a própria Venezuela, que hoje vive uma situação extremamente preocupante devido aí à presença de uma instabilidade política, né? E isso afeta diretamente a economia, trazendo consequências muito graves. A nossa realidade aqui, observamos no Brasil, é que o desemprego ele avança em um ritmo muito acelerado. Nós estamos falando também sobre uma situação atual que envolve a questão sobre a pandemia, né, que isso também vem afetando o setor econômico de maneira muito significativa e preocupante. E a situação traz, principalmente para a camada mais pobre, né, uma certa situação de vulnerabilidade. Né? Nós observamos também que, por outro lado, essa situação da pandemia ela também vem influenciando muito, né, na questão do aumento do setor informal. Né? Nós observamos aí que nós estamos vivendo momentos, né, de isolamento social, e essas condições nos faz buscar alternativas de poder ter acesso aos bens de consumo. Né? E nós vamos observar, atravessando o Atlântico, nós podemos identificar também o continente americano. Um continente também marcado por graves desigualdades sociais, o desemprego também é bastante presente nesse continente, né? Mas isso também não ausenta os países desenvolvidos. Né? Nós temos na Europa também países que vivem crise há anos, como o caso da Grécia. Né? Nós observamos também nos Estados Unidos, né? Na própria Ásia, nós vamos ver que essa situação também é bastante presente. Né? E isso é uma situação que ocorre no mundo, mas é muito importante a gente identificar quais as áreas, qual o mapeamento dessas áreas onde são mais intensos esses índices de desemprego. Né? Consequentemente a esse desemprego, nós vamos hoje tratar também sobre o setor informal. Né? O setor informal ele também é uma consequência do desemprego que vem aí trazendo um aumento significativo ao longo do tempo, né, devido aí a alguns processos de modernização, como a mecanização do campo, a própria industrialização, o processo da urbanização. Né, nós consideramos que a partir da década de 70, com a revolução técnica, científica e informacional, houve uma intensificação dessa atividade diante da sociedade. Né? Muito bem, então vamos partir agora para a análise de algumas características que envolvem esses dois elementos. Muito bem, vamos analisar agora de maneira mais consistente, mais abrangente, alguns conceitos importantes. Né? Eu acho fundamental a gente conhecer um pouco dos conceitos que envolvem esses aspectos para que a gente possa realmente entender de maneira bastante significativa. Vamos lá. Falando sobre o desemprego, é muito importante analisar o que é o emprego. Né? Acho que é importante a gente ver a classificação do emprego em formal e informal. Né? Geralmente os trabalhos formais são trabalhos regulamentados, ou seja,
São trabalhos onde eles vão ter toda uma seguridade, e esses aspectos são importantes porque dá ao trabalhador uma condição de segurança. Nós podemos destacar exemplos como funcionários públicos efetivos, quem trabalha por carteira assinadas ou contratos. Então nós vamos ver que essas condições estabelecem uma série de direitos, né? Direito do seguro-desemprego, direito ao 13º, férias remuneradas. Então é uma seguridade para o trabalhador. Diante do trabalho ou do emprego informal, nós vamos considerar ele como um trabalho sem regulamentação, né? São muitas vezes aqueles exemplos que nós podemos destacar como camelôs, né? Nós vamos ter aí pessoas que trabalham por si própria, né? Que muitas vezes não pagam seu INSS, não tem toda uma contribuição previdenciária e eles não têm esses direitos estabelecidos, né? E aí nós vamos ver que o próprio desemprego em si, ele também possui duas características importantes, que é o emprego estrutural e o emprego conjuntural ou cíclico, né? Quando eu me refiro ao emprego estrutural, eu estou me referindo como uma das condições que estão muito relacionadas com a intensificação da automoção do processo produtivo. Nós vamos ver que esses aspectos envolvem a própria robotização, o uso da maquinização, a própria informática, que esses elementos eles intensificaram essas atividades e favoreceram muito a busca de uma mão de obra mais qualificada, né? Então nós vamos ver que o desemprego estrutural ele está muito voltado para o processo de industrialização, que requer hoje muito mais uma especialização na mão de obra, né? E vale salientar que a intensificação desse processo ela dá como um período marcante a partir da década de 70, principalmente a partir da revolução técnica, científica e informacional. Aí nós vamos ver todo um aparato tecnológico influenciado tanto na área urbana também como na área rural, né? A própria mecanização do campo, né? Que diminuiu gradativamente a necessidade do trabalhador manual, onde nós vamos ver que as máquinas elas diminuíram esse tempo de serviço, aumentaram a produtividade, né? E isso trouxe consequências significativas para as áreas urbanas. Por outro lado, nós vamos ver que a conjuntura ou o desemprego conjuntural ou cíclico, ele ocorre muito em crises econômicas. Podemos destacar também o momento atual, né? O nosso momento atual, vivendo esse período dessa pandemia, né, nesse ano de 2020, né, nós vamos ver que, de certo modo, a própria pandemia ela intensificou crises econômicas. Nós estamos vendo aí o número de desempregos cada vez maiores, né? Segundo o Nexo, né, um jornal muito importante que eu leio diariamente, e nós podemos ver que, de acordo com o IBGE, 12% nesse primeiro trimestre de 2020 foi a porcentagem do aumento desse desemprego no Brasil, né? E aí nós podemos associar o aumento desse desemprego a toda uma pandemia que chegou ao Brasil e ela trouxe consigo diversas consequências, né? Nós tivemos aí fechamento de fábricas, nós tivemos comércio aí totalmente afetado devido a essa situação do isolamento social, que é uma questão muito importante, né? Porque nós precisamos conter esse avanço desse vírus para que possamos ter dias melhores futuramente, né? De modo geral, a gente percebe, né, eu pelo menos, né, pude perceber que isso trouxe preocupações muito grandes para a sociedade. Nós vamos ver aí famílias que não têm um salário, né, famílias que não têm um trabalho efetivo, né, e de certo modo isso vem trazendo sérias preocupações, né? Como essas pessoas vão trazer a comida, né? Como essas pessoas vão ter possibilidade de atender às suas necessidades, né? Então é uma questão que envolve aí uma relação estrutural, né? Que envolve também toda uma situação conjuntural, especificamente nesse período que nós estamos atualmente, né? Com relação a essa situação do próprio desemprego, nós vamos ver também que houve um avanço do setor informal,
né? Nós vamos ver que o setor informal ela vem intensificando muito, principalmente aí devido à terceirização, né? É preciso lembrar que a expansão da industrialização e da urbanização, a partir da década de 70, né, ela difundiu, vamos dizer assim, situações interessantes dentro desse processo industrial que, de certo modo, veio trazendo uma consequência social, consequências econômicas, consequências até mesmo ambientais, se a gente for também se aprofundar sobre a temática, né? E aí eu trago algumas características importantes desse setor informal, né? Nós vamos ver como, por exemplo, a própria instabilidade, né? Uma instabilidade social, uma instabilidade política, de certo modo também, né? Porque de certo modo a situação que envolve o próprio desemprego também são características relacionadas a crises políticas, crises econômicas, né? Então, dependendo do contexto, vale muito bem relacionar. Nós vamos ver baixos rendimentos, precárias condições de trabalho, e aí me veio na memória, né, uma questão que vem se expandindo muito pelo mundo e não é ausente no Brasil, que é a precarização do trabalho, né? A precarização do trabalho realmente ela assemelha a essa realidade que nós estamos vivendo hoje, né? A própria uberização é um exemplo, né? O crescimento dos transportes alternativos, né? E isso é uma característica muito forte da própria precarização do trabalho, né? A ausência dos próprios direitos trabalhísticos, né? Nós vamos ver aí que o avanço do setor informal muitas vezes tem toda essa insegurança, são trabalhos sem regulamentação, né? E isso, de certo modo, também é importante compreender, justamente para que a gente possa ter uma noção do que envolve a sociedade, né? Então, a análise do desemprego e do setor informal foram os assuntos da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.